Ao top de 5 segundos. Programa Coração Brasileiro. A Dinagro foi a primeira empresa a produzir isca formicida no Brasil. E hoje, com 46 anos, marca um novo capítulo na história de defensivos agrícolas. A Dinagro conta com um eficiente sistema de logística e grande capacidade de armazenamento e estocagem de produtos, que depois de processados, são rapidamente liberados e entregues no prazo solicitado pelo cliente. Sediada em Ribeirão Preto, às margens da Via Anhanguera, a Dinagro conta com um dos mais modernos parques produtivos do país. Bem, o Coração Brasileiro tem esse quadro médico dentro do programa porque nós temos sempre a preocupação em relação à saúde pública, em especial nesse momento com o câncer de intestino. Hoje você vai saber como é que você descobre o câncer de intestino, como você pode tratar e as preocupações que você tem que ter em relação ao câncer do intestino. Nós estamos aqui na Proctogastro, eu estou aqui com o Dr. Rogério Parra, que é proctologista e também gastro, e nós vamos saber dele exatamente sobre esse procedimento. Dr. Rogério, primeiro, como é que se detecta um câncer do intestino? O câncer de intestino, como você bem falou, aumentou muito a sua frequência nos últimos anos, né? No último levantamento do Instituto Nacional de Câncer, em 2014, o câncer de intestino se tornou o segundo câncer mais frequente em mulheres, tá? Perdendo apenas para câncer de mama. E por isso essa preocupação da gente tentar descobrir e diagnosticar precocemente o câncer e, mais importante, tentar fazer com que a gente pegue uma fase pré-câncer. Como você perguntou o câncer, quais são os sintomas de quem tem tumor no intestino? O tumor do intestino ele pode estar localizado no lado direito, ou no lado esquerdo, ou no reto. Os tumores que estão localizados no reto ou no lado esquerdo do intestino são aqueles tumores que normalmente dão mais sintomas, Wander. Eles se apresentam com sangramento nas fezes e mudança no ritmo intestinal. O que quer dizer isso? Aquela pessoa tem o seu ritmo intestinal diariamente, vai evacuando e percebe que depois de uma certa época o intestino muda o funcionamento, fica mais difícil de evacuar e nota manchas de sangue. Nesses casos é fundamental você investigar, fazer exames específicos para tentar descobrir se esse paciente não está com câncer. Existem outros tumores, como por exemplo o tumor do lado direito, que são tumores mais, entre aspas, silenciosos. Por quê? Porque no lado direito do intestino as fezes são mais líquidas. Consequentemente, às vezes o tumor vai crescendo, crescendo e o paciente vai desenvolvendo uma anemia, porque ele vai perdendo sangue sem perceber nas fezes. Então existem dois tipos de tumor, os dois são tumor de intestino, o tumor do lado direito e o tumor do lado esquerdo e o reto. E em ambos a gente tem que fazer o exame de colonoscopia para detectá-lo. Para a gente poder exemplificar para a população que nos assiste, o câncer benigno, como você está dizendo, na verdade é o pólipo, vamos dizer assim, tá? O pólipo é uma verruguinha que aparece no intestino. Essa verruguinha ela aparece e vai crescendo devagar, tá? Um período que varia aí, eventualmente até 5, 10 anos em alguns pacientes. E essa verruguinha, quando não tratada, ela corre o risco de se virar o tumor maligno. Então, o que você disse como tumor benigno seriam os pólipos, que são aquelas lesões pré-malignas, aquelas lesões que, se não tratadas, viram o tumor maligno, que é o câncer de intestino. Está havendo um aumento muito grande. O que se deve a esse aumento do câncer de intestino, principalmente na nossa região? O câncer de intestino em mulheres é o segundo mais frequente e no Brasil o câncer de intestino é o terceiro mais frequente em homens, né? Perde para câncer de próstata e pulmão. Mas se nós olharmos na região de Ribeirão Preto, estado de São Paulo, o câncer de intestino ele é o segundo mais frequente também em homens. Por que isso aconteceu nos últimos anos, Wander?
Porque, primeiramente, a população está envelhecendo, né? O envelhecimento da pessoa faz com que aumente o risco de câncer de intestino. Esse é um fator. Existem outros fatores muito bem documentados na literatura médica, entre eles a parte genética, ou seja, aquelas pessoas cujos pais ou tios, primeiro grau, têm câncer de intestino, essas pessoas também têm mais risco de desenvolver os pólipos e o tumor, tá? E outro fator é o fator ambiental, ou seja, eu costumo dizer que os índios não têm câncer de intestino. Por quê? Porque eles comem coisas muito naturais, tudo muito fresco, tá? Nós hoje, na sociedade ocidental, e o Brasil agora ocidentalizou, a gente come muita coisa industrializada. Então, a gente come coisa muito processada e provavelmente esses três fatores, a parte genética, a parte da idade, envelhecimento, somado pelos fatores ambientais, poluição também, muitos hormônios que existem nos alimentos, carnes processadas, tudo isso provavelmente fez com que houvesse o aumento do câncer de intestino. Vander, para mostrar e ilustrar para os telespectadores aqui uma foto do aparelho digestivo. Notem, essas pequenas verruguinhas que aparecem aqui são conhecidos como pólipos, tá? Esses pólipos, quando ficam muitos anos no intestino, eles crescem e ficam como esse pólipo que é maior, que acaba invadindo a parede do intestino e se torna um tumor. Quando esse pólipo que virou tumor não é tratado, ele pode inclusive fechar a parede do intestino, causando muita cólica e sangramento, tá? E necessidade de cirurgia, como eu falei. Então, a gente tem que pegar o pólipo na fase inicial, retirá-lo para evitar que ele evolua para câncer, inclusive para obstrução do intestino. Esse aqui é o aparelho de colonoscopia, é um aparelho flexível, no qual a gente consegue fazer a retirada de pólipos, cauterizar sangramentos, diagnosticar doenças como os divertículos, o câncer, os pólipos, a doença de Crohn e a colite ulcerativa, tá? Essa é a nossa sala, no qual a gente tem sempre a presença de um médico anestesista, tá? E toda a estrutura necessária para poder fazer o exame com a maior segurança possível. Você falou sobre sedentarismo, acho que é importante. A pessoa que pratica esportes naturalmente tem um estilo de vida melhor, tá? A pessoa bebe mais água, a pessoa come mais fibras e a flora intestinal é melhor. Então, aquela pessoa que se alimenta bem, come bastante fibra, bebe bastante água, é uma pessoa que tem menor risco. É claro que o fator de risco envelhecimento é um fator que a gente não tem como alterar, a pessoa vai envelhecer, e o fator de risco genético, a pessoa que tem a carga genética também a gente não tem como alterar, mas os fatores ambientais, cigarro, entre outros, a gente pode sim mudar, comendo melhor, se alimentando melhor, bebendo bastante água e comendo bastante fibras, né, que são todos fatores benéficos contra o câncer de intestino. O aumento de gases, muitas vezes, isso causa, de uma certa forma, esse primeiro aviso ou não? Muito importante e muito significativa a sua pergunta. Por quê? Existem algumas doenças que, entre aspas, mimetizam ou simulam o câncer. Por exemplo, você falou sobre gases. Muitas pessoas vêm nos procurar porque tem o intestino um pouco mais preso, ou de vez em quando o intestino muda, fica mais preso e mais solto, tem estufamento na barriga, tem gases. A maior parte dessas pessoas tem um problema conhecido como síndrome do intestino irritável, que causa exatamente esses sintomas. Entretanto, muitos pacientes precisam ser investigados, ou seja, serem submetidos a exames como a colonoscopia para descartar doenças mais graves, como, por exemplo, presença de divertículos no intestino, pólipos e câncer, ou até mesmo uma colite, e ter a certeza de que esse paciente realmente tem um distúrbio funcional, que é o intestino irritável. Vou dar outro exemplo bem prático para você, Vander. A gente pega muitos pacientes aqui na nossa clínica com queixa de sangramento nas fezes. A maior parte dos pacientes que vêm até nós com sangramento nas fezes, eles têm doenças do ânus, por exemplo, uma fissura, uma hemorroida. Agora, não infrequentemente, a gente pega pacientes que foram submetidos a cirurgias, tá, por colegas, e cirurgias do ânus, uma hemorroidectomia, que é a retirada das hemorroidas, um tratamento de uma fissura, e o paciente não melhora do seu sangramento. E quando você vai investigar, o paciente está com um tumor no reto ou um tumor no sigmoide, que é a parte mais final do intestino. Então, todo paciente hoje, que a gente pega no consultório, que a gente tem alguma dúvida, a gente faz a colonoscopia.
Se você pegar, por exemplo, no Japão, que é um país de primeiro mundo, lá eles fazem colonoscopia em todo mundo. Todo mundo, porque a saúde pública deles é diferente da brasileira. A brasileira a gente tem que tentar triar para aquilo que está mais agravante, vamos dizer assim. A gente não tem condição, às vezes, nem disponibilidade de fazer colonoscopia em todo mundo. Mas, na ponta do lápis, a gente deveria pensar em fazer a colonoscopia em todo mundo a partir dos 45, 50 anos, que é a partir daí que começam a aparecer os pólipos, que eventualmente viram câncer. Existem casos, claro, de pessoas com menos de 45 anos com câncer, mas daí a gente está envolvido normalmente um fator genético, a gente tem que avaliar bem a situação para indicar o exame. A principal vantagem da colonoscopia é detectar a lesão no começo, o pólipo no começo. Existem pólipos que a maior deles são pequenos, e a gente passa uma pinça por dentro do aparelho de endoscopia, de colonoscopia, e consegue retirar esse pólipo e mandá-lo para análise, tá? E depois o patologista, o médico patologista vai dizer se ele realmente era benigno ou não. Existem inclusive alguns pólipos, Wander, que já têm um componente pré-maligno bem instalado, ou mesmo um pequeno foco de câncer, que a gente também consegue tirar pela colonoscopia. A gente faz um procedimento, chama polipectomia, tira o pólipo, manda para análise e documenta que tirou. Agora, quando a gente faz um exame de colonoscopia e detecta um câncer já instalado, a colonoscopia ela fez o diagnóstico daquele problema. A gente tem que agora fazer então uma cirurgia para retirada de um pedaço do intestino para poder tratar essa pessoa. A única exceção são os tumores localizados lá na saída, ou seja, no reto, lá na parte distal, que em algumas situações a gente faz um procedimento antes da cirurgia, que é a radioterapia, tá? Mas aí é uma situação à parte. A Proctogastro é uma clínica de referência na região, a gente tem 3 salas, tá? De endoscopia digestiva, né? A gente faz tanto a endoscopia digestiva alta como a baixa, que é conhecido como colonoscopia. Nós somos em vários médicos que fazemos esses exames e a gente tem recebido um grande número de clientes para exatamente fazer prevenção. Hoje a população já está ciente de que o câncer está mais frequente. Todo mundo conhece alguém que já teve câncer de intestino, tá? E pessoas que não sentem nada. A gente recentemente pegou uma família cujo pai teve câncer, tá? Os filhos vieram fazer colonoscopia. Os 2 tinham câncer também. Então, a população está mais ciente disso, da necessidade de fazer colonoscopia. Perdeu-se um pouco o preconceito pelo exame, né? E lembrar a todos que o exame ele é muito seguro, desde que feito com profissionais capacitados. Um pouco chato ainda é a preparação, né, Wander? Não existe nenhum outro método que a gente consiga limpar o intestino e ver, né? Quer dizer, examinar o intestino. Então, infelizmente, tem que ser feito o preparo para tirar todo aquele resíduo de fezes para você avaliar minuciosamente aquela mucosa do intestino à procura desses pólipos. A clínica, né, além dos exames de endoscopia alta e baixa, também dispõe da cápsula endoscópica. A cápsula endoscópica, ela permite avaliar todo o tubo digestivo mais alto, por exemplo, a parte final do esôfago, o estômago e todo o intestino delgado com imagens bastante nítidas. A parte de cólon, tá, também é possível se fazer com a cápsula de cólon. O único inconveniente, eu gosto de deixar bastante claro, apesar de ser um exame não invasivo, um exame que você pode fazer em casa, não necessita de sedação, quer dizer, é um exame muito bom, ela tem 2 limitantes, infelizmente. Um é que não permite retirada de pólipos, como a colonoscopia. Então, é um exame puramente diagnóstico, ou seja, você faz a cápsula, você ingere e você vê todo o aparelho digestivo. Mas se você encontrar algum pólipo, você obrigatoriamente, numa outra oportunidade, vai precisar fazer a colonoscopia, tá? E segundo, infelizmente, é o custo do exame que ainda está um pouco alto, tá? Mas provavelmente com o desenvolvimento de novas tecnologias a gente vai conseguir baratear essa cápsula que é importada, né? Coração brasileiro. Pousada Lagoinha. Hospedagem, eventos, festas, todo o conforto de uma casa rústica do sul. Piscina. Preço especial para viajantes. Diária com café da manhã. Apartamentos confortáveis. Pousada Lagoinha espera por você. Rua Vicente Celestino, 111, Lagoinha, Ribeirão Preto.
Coleção 2017. Beira-Mar Rio. Você vai se emocionar. Beira-Mar Rio. Moda praia, biquínis, maiôs e sungas. Avenida Antônio e Helena Zerrenner, 1082, no Sumarezinho, em Ribeirão Preto. Atendimento de segunda a sábado. Beira-Mar Rio, nas melhores lojas do Brasil. Beira-Mar Rio. É coração brasileiro. O Coração Brasileiro ele foi criado para mostrar o melhor do Brasil. E na área médica não podia ser diferente. Por isso estamos aqui na Proctogastro Clínica, uma clínica que faz exames do aparelho digestivo. E tem 2 deles diferenciados que nós mostramos a partir de agora. Proctogastro, uma clínica de Ribeirão Preto preocupada com a modernidade e a tecnologia. É especializada no atendimento nas áreas de proctologia, gastroenterologia e também ultrassonografia geral. Uma clínica que proporciona um tratamento com profissionalismo e competência e que tem 2 exames que fazem uma grande diferença do aparelho digestivo: a elastografia hepática transitória e a cápsula endoscópica. Bem, o Coração Brasileiro, o importante do programa é mostrar um conteúdo que realmente reflita o bem-estar e a saúde da população. Por isso, nós, na verdade, estamos fazendo algumas matérias médicas com tecnologias modernas para que a gente possa informar a população em função disso. Hoje nós estamos aqui na Proctogastro Clínica de Ribeirão Preto e nós vamos falar com o Dr. Rogério Parra. Ele é proctologista, endoscopista e cirurgião. E eu queria saber primeiramente dele sobre essa técnica que está sendo utilizada, realmente é uma facilitação para as pessoas em relação à cápsula endoscópica. Obrigado, Vander. A cápsula endoscópica é uma tecnologia recente no Brasil e no mundo, né? Há cerca de 15 anos que existe essa tecnologia e foi uma tecnologia inovadora porque permitiu a avaliação do intestino delgado. Até então, o intestino delgado, que tem cerca de 4 a 8 metros, em média 6 metros, não era avaliado adequadamente por meios endoscópicos. Endoscópicos é um aparelho que você vê toda a mucosa, todo o intestino por dentro, né? E a cápsula endoscópica veio exatamente para poder possibilitar o estudo desse intestino que é muito longo, né? E não tão facilmente acessível por outros exames. As imagens são nítidas, doutor? Sim, as imagens são muito nítidas. A gente consegue, por meio de uma pequena cápsula, que o paciente engole, então o paciente não precisa ser sedado, o paciente não precisa de nenhum outro procedimento invasivo, a não ser engolir esse pequeno comprimido. E essa cápsula ela tira cerca de 3 fotografias por segundo e filma, consequentemente, o aparelho digestivo, desde o esôfago, que é a parte mais alta do nosso aparelho digestivo, até o final do intestino. As imagens são nítidas, como eu falei, depois a gente pode mostrar alguns exames e permite a visualização de várias doenças, como por exemplo a doença de Crohn, colite, sangramentos, até mesmo câncer, que é a neoplasia. O exame traz conforto, segurança e mobilidade. Pode ser aplicado no nível ambulatorial, a domicílio ou em pacientes internados até mesmo na UTI. A ingestão da cápsula do tamanho de um comprimido é feita com água e não necessita de qualquer medicação para tanto. O exame é indolor
e sem desconforto. Muitas pessoas tinham um pouco de receio, medo, em função daquele exame tradicional que se tinha. Esse exame, ele cobre toda aquela lacuna que existia em função desse medo? Olha, a principal vantagem da cápsula, como disse, é por ser um exame não invasivo. Ou seja, eu tenho aqui, né, posso mostrar para vocês, né, uma cápsula. Essa cápsula, ela é um modelo, né, de verdade, é de plástico, né? Então aqui na frente tem uma pequena câmera que tira 3 fotografias por segundo e filma todo o aparelho digestivo. Essas imagens, elas são transmitidas, depois nós vamos mostrar, por um receptor que fica na cintura do paciente. E a principal vantagem é que essa cápsula é desprezada, ela não precisa ser recuperada nas fezes do paciente para depois a gente analisar as imagens que vão para o nosso computador. A cápsula, a principal indicação, Wander, e que para o pessoal que está nos assistindo possa entender, naqueles pacientes que têm feito exames tradicionais, por exemplo, o paciente teve um sangramento digestivo, isso é muito comum. O paciente teve um sangramento, fez a sua endoscopia, o exame foi normal, fez a sua colonoscopia e o exame também foi normal. Consequentemente, a cápsula vai permitir visualizar todo o aparelho digestivo. Então, essa é a principal indicação e pelo qual o método foi idealizado. Mas, com as tecnologias mais modernas, a gente conseguiu, por exemplo, avaliar o esôfago e o estômago, né? Em alguns casos, podendo ser feito ao lugar da endoscopia digestiva tradicional, né? E aparelhos mais modernos de cápsula também permite visualização do intestino grosso e visualização, por exemplo, de pólipos. Quando você me pergunta, o exame de cápsula substitui os exames tradicionais? Infelizmente não. Por quê? Porque se você precisar fazer uma biópsia, a cápsula não permite biópsia, o exame tradicional sim. Então a cápsula é um exame diagnóstico, ou seja, vai dar o diagnóstico daquela doença. O paciente está com um sintoma, o cliente está com um sintoma e a gente consequentemente vai ver qual a doença que esse paciente tem. E a partir daí fazer o exame tradicional. Agora, se o exame for normal, a gente consequentemente não precisa fazer o exame tradicional. Bem, o Dr. Parra está nos explicando realmente sobre esse exame com a cápsula endoscópica. E agora você vai ver como é feito esse exame e também os equipamentos usados para isso. Wander, então, o paciente ele ingere a cápsula, depois a gente joga as imagens, né? Como eu falei, as imagens ficam armazenadas num receptor, a gente joga na tela do computador. E depois o próprio programa ele faz as imagens, é como se fosse uma endoscopia. Como vocês podem ver, as imagens acabam sendo muito nítidas e você consegue ver com bastante clareza todas as vilosidades, aquelas preguinhas intestinais, e você consegue ver com bastante clareza essas imagens. E aqui, Wander, uma imagem de um paciente, um senhor idoso que estava tendo um sangramento que ninguém descobria, e quando a gente fez a cápsula endoscópica, a imagem chegou lá na transição do jejum, que é logo depois do duodeno, é a segunda parte do intestino fino. Vocês podem ver um grande sangramento que ele apresentava. Ele apresentava uma lesão que chama angiodisplasia, ou é uma má formação vascular que sangra, é muito comum em pacientes idosos. Vocês podem ver a quantidade de sangue que esse paciente apresentava. Então a gente conseguiu diagnosticar e daí encaminhou esse paciente para um serviço que tem a possibilidade de fazer um procedimento que chama enteroscopia. Enteroscopia é uma endoscopia, é um exame demorado que tem que ser feito com anestesia e no qual você passa um aparelho e você vai lá e cauteriza esse vaso. É a oportunidade que esse paciente tem de estancar o sangramento, de parar o sangramento. Sem a cápsula, esse exame provavelmente não teria sido, o sucesso desse paciente não teria sido alcançado. Esta é uma tecnologia revolucionária à disposição para pacientes de Ribeirão Preto e toda a região. O exame dura 8 horas aproximadamente e o paciente tem uma vida normal durante o exame. E, na verdade, é uma viagem ao corpo humano. Aqui é uma foto do aparelho digestivo, né? A cápsula, quando é deglutida, ela vem pelo esôfago, que aqui está representado por essa imagem. Então você consegue filmar o esôfago e o estômago, tá? Depois, posteriormente, a cápsula vem para o duodeno, que é logo depois aqui do estômago, passa o duodeno. E quando ela chega aqui, esse aqui são 4 a 6 metros de intestino fino, que como eu falei, esse lugar é um lugar de muito difícil acesso por outros métodos diagnósticos.
Então, para avaliar endoscopicamente todo esse aparelho digestivo, intestino fino, o melhor exame que existe hoje é a cápsula endoscópica, permite visualização direta da mucosa intestinal. Então, a cápsula percorre todo o jejuno, que é a parte mais próxima do intestino fino, depois a parte distal, que é o ilho, e chegando até aqui, nessa transição, que é a transição do ilho com o intestino grosso ou seco. Depois a cápsula percorre todo o intestino grosso, chegando até o ânus, quando vai ser eliminada. Se vocês notarem do lado de cá, a gente pode notar algumas doenças, por exemplo, que podem ser diagnosticadas com a cápsula. Por exemplo, varizes de esôfago em pacientes que têm cirrose, por exemplo. Aqui, úlceras no estômago ou câncer, tá? Sangramentos, né? Pólipos, câncer de intestino delgado. E no intestino grosso, a principal diagnóstico das colites e dos pólipos. Os pólipos, como eu falei, são essas pequenas verruguinhas que aparecem no intestino, que se não tratadas viram essa verruga maior, que é conhecida como câncer, né? Então essa é a principal vantagem da cápsula endoscópica. Dor abdominal, náuseas, vômito, sangramento, dificuldades em engolir. Este exame pode identificar-se de forma precoce inflamação, infecções, tumores e úlceras. A nossa clínica ela se tornou referência basicamente nas doenças principais do aparelho digestivo, como por exemplo o câncer de intestino, né? A gente tem uma equipe que trabalha aqui, trabalha na USP com professores e médicos que trabalham lá. Então esse é um diferencial, a gente permite tratar adequadamente esses pacientes. A gente sabe, como eu falei, o câncer de intestino aumentou muito a frequência nos últimos anos. Também se tornou centro de referência no tratamento das doenças inflamatórias do intestino, basicamente a retocolite ulcerativa e a doença de Crohn. Nos últimos anos também, trabalhos lá na Faculdade de Medicina mostraram que o aumento da frequência dessas doenças nos últimos anos. E o número de pacientes que precisam ser tratados aumentou bastante. Existem medicamentos mais novos que são feitos em clínicas de infusão, medicamentos na veia, e esse tratamento também é feito na nossa clínica. Além de outras doenças também. Aqui em cima a gente faz exames de endoscopia, colonoscopia, faz exames de ultrassom, o exame de cápsula endoscópica que a gente está falando hoje, e também o pessoal que faz a parte de gastroenterologia, que não é da minha área, mas eles fazem também doenças do fígado, doenças de obesidade e doenças gastrointestinais em geral. Bem, eu queria agradecer ao senhor, doutor, pela gentileza em nos atender e explicar para a população sobre um exame tão importante para o aparelho digestivo. E, inclusive, possibilitar de toda essa nossa região vir a Ribeirão Preto e fazer um exame como esse. Muito obrigado pela sua atenção. Eu que agradeço, Wander, a disponibilidade sua de ter nos convidado para essa entrevista. Parabéns pelo programa e que você continue esse belo trabalho que você está fazendo junto ao Coração Brasileiro. Bem, chegamos ao final de mais um Coração Brasileiro. Eu queria agradecer ao Dr. Rogério, da Clínica Proctogastro de Ribeirão Preto. Realmente uma clínica especial. Nós conhecemos, acompanhamos esses dois exames e é importante que você tivesse esse conhecimento. Olha, uma boa semana, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho e até a próxima semana, novamente com o Coração Brasileiro, pela TV Clube Band. Até lá.